te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E juntos cantando em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Ele é amado da nossa alma. Você pode ir no seu lugar adorar Ele. Diga palavras que vão engrandecer o nome dEle. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Aleluia, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu. 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 E não há ninguém mais belo como tu, Você pode declarar mais uma vez: e não há. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. Aumenta o volume da tua voz. E não há. Oh, 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 Jesus.
Estou muito animado com aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus 3:11. Mateus 3:11. Queridos, sobre o Paz News, que passou aqui, vários avisos, né? Se você tiver alguma dúvida e desejar ter alguma informação, pode nos procurar, procura a equipe. Por exemplo, o que é Marcha do Amor? Passou ali, né? Você deve se perguntar, o que é Marcha do Amor? Vai ser no próximo domingo. Marcha do Amor é quando nós trazemos doações de alimentos, produtos, né, de higiene, limpeza, para nós montarmos as cestas básicas para os irmãos que precisam. Então, no próximo culto, você pode trazer a sua doação. Nós fazemos isso sempre junto com a ceia. Mateus 3:11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aqueles que vêm depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, cobre a sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós apresentamos nosso coração diante do Teu altar mais uma vez, porque nós queremos Te amar mais, queremos aprender do Senhor, desfrutar da Tua presença, a Tua amizade, a Tua liderança, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, o Teu fogo sobre nós. Nós queremos ser como o Senhor é. Torne-se semelhante àqueles que o adorem. E nós Te adoramos nessa noite mais uma vez. E fala conosco através da Tua palavra, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que não seja apenas informação, mas que seja revelação dos céus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um texto, palavras que foram ditas por João Batista, profeta ungido pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor. João Batista foi o primeiro a reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus apareceu, João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus. João Batista representa a transição da antiga aliança para a nova aliança. E ele dizia: olha, vocês têm visto alguma coisa em mim, mas está chegando alguém que é muito mais importante. Ele é muito melhor do que eu. Quem sou eu? Convém que ele cresça e eu diminua. E o texto que nós lemos fala de uma promessa, a mesma promessa que estava em Joel 2, 28 e 29, onde diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. A mesma promessa de Isaías, que fala que Deus derramaria o seu espírito como água, ou conforme profetizado por Zacarias, o espírito de graça e súplica que havia de vir. Ou conforme o apóstolo Paulo, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. O derramamento do Espírito Santo de Deus, chamado por Jesus de a promessa do Pai. João Batista está dizendo: aquele que está chegando vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Pergunta para alguém do seu lado: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, pode responder. E não é qualquer pessoa. É a pessoa mais bela e encantadora do universo. Pensa numa pessoa legal. É o Espírito Santo.
terceira pessoa da Trindade. Vamos falar sobre ele hoje. Como nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, qual a obra do Espírito Santo, como ele opera, qual o resultado na minha vida, e o que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos entender tudo isso. Eu quero primeiramente ler com os irmãos em João 14:16. Depois nós vamos voltar naquele texto inicial, mas vamos primeiro para João 14:16. Está aqui na tela para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus estava com os discípulos todos os dias, andava com eles, comia com eles, 3 anos, ao lado do mestre dos mestres, do mais sábio. Não tem nenhum seminário, nenhuma faculdade que pode ser melhor do que andar 3 anos ao lado de Jesus. Em um certo momento, Jesus se dirige aos seus amigos, discípulos, e ele fala da necessidade da sua partida. Pensa no coração dos discípulos. Mas Jesus fala: não deixarei vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, que estará com vocês até que eu volte. Consolador significa aquele que vem ao lado para encorajar. Paracletos. Então, a primeira coisa a pontuar acerca do Espírito Santo é a comunhão, a amizade com o Espírito Santo. Não apenas para os apóstolos, mas para nós hoje. E fala de interação, de relacionamento, de comunhão do próprio Deus com cada cristão. Jesus fala: o mundo não pode receber, porque não conhece. Vocês conhecem, e Ele habitará em vocês. Enquanto Jesus não havia morrido, ninguém havia nascido de novo, não sendo possível a habitação do Espírito. O Espírito Santo estava presente, sim, se manifestava, mas só depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dos seguidores de Jesus. Quantos aqui são seguidores de Jesus? Vejam que após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, então sopra sobre eles o Espírito Santo. Está em João 20, 21. João 20, 21 e 22 fala assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Isso aqui era novidade, sabe, queridos? Era como se Jesus falasse: até aqui vocês têm experimentado porções do Espírito, momentos do Espírito, mas a partir de agora Ele estará com vocês de maneira plena. Um privilégio que Moisés não teve, que Elias não teve. O próprio Deus habitando dentro do coração do homem. Jesus fala: pessoal, chegou a hora, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Uma nova estação, uma nova realidade, o Espírito Santo passando a habitar nos corações. A Bíblia fala, no contexto da nova aliança, se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence ao Senhor. De maneira que quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador,
nós nascemos de novo no Espírito, recebemos o sopro do Espírito, nós somos transformados na habitação do Espírito de Deus. É isso que acontece quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, ou é aceito por Ele. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O endereço de Deus na terra. Sabe onde? Põe a mão no seu coração. Esse é o endereço de Deus na terra. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo? Nós ainda não estamos falando do batismo do Espírito Santo, mas da comunhão, da habitação do Espírito Santo em nós. E o que o Espírito Santo faz? João 16. João 16, 7. Você pode abrir, mas vai estar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus fala, é melhor que eu vá. Os discípulos devem ter pensado, o que pode ser melhor do que andar com Jesus todos os dias, do que a presença dele conosco? Mas pensando bem, Jesus não podia pessoalmente atender a todos. Ele estava limitado a um corpo físico. E ele fala, é melhor que eu vá. Aquele que virá é igual a mim, com uma diferença. Ele estará em todo lugar ao mesmo tempo. Amém? E qual a missão do Espírito Santo? Nós podemos falar a missão em relação ao mundo. Nós lemos, convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele está pairando sobre o mundo, sobre as pessoas lá fora, da mesma forma que estava lá na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito está pairando lá fora. E quando essas pessoas recebem uma palavra, o Espírito começa a agir. A missão em relação aos crentes. Já falamos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito passa a habitar dentro de nós como encorajador, ajudador, intercessor, aquele que nos guia por toda a verdade. Amém? Que nos ajuda a ficar firme com Deus. Romanos 8, 26. Para a gente entender um pouco melhor. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós. Ele ajusta a frequência da nossa oração. Lembra daquele rádio antigo que tinha? Que tinha um seletor de frequência, que para você sintonizar, você precisaria de muito cuidado para você encontrar a frequência certa. O Espírito Santo faz isso com a nossa oração, com a frequência do céu, amém?
E até mesmo quando a nossa oração é ruim, Ele ora no nosso lugar. Amém? O Espírito Santo faz isso. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós não ficamos perdidos. Nós conhecemos o coração de Deus. Nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Amém? É demais essa consciência de que eu não estou sozinho. O meu amigo está comigo, presente em todo momento. Amém? Ele ajuda nas minhas fraquezas. Ele me dá a ferramenta para lutar contra o pecado. Quantos aqui lutam contra o pecado? Amém? O Espírito Santo nos ajuda com isso. Ele nos concede os dons, que são diversos. Ele nos dá o fruto do Espírito, que possui vários aspectos. Poderíamos falar aqui a noite toda. Quanta riqueza nós temos através da amizade, da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós crescemos em Deus através do Espírito Santo. Nós alcançamos uma vida cristã vitoriosa através da comunhão com o Espírito Santo. Até aqui, quanta coisa tremenda nós falamos. Nós aprendemos sobre a habitação do Espírito, sobre a amizade com o Espírito, sua obra. Porém, tem muito mais. Eu não tratei do texto inicial ainda. Nós vamos voltar nele agora. Mateus 3:11. João Batista está falando: eu batizo vocês com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Queridos, uma coisa é a habitação do Espírito, que é poderoso. Outra coisa é o batismo no Espírito Santo, que é tremendo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, recomendo essa leitura para você ler o livro de Atos. Quando nós lemos o livro de Atos, o Espírito Santo ganha um novo significado. Vocês lembram que em João 20, Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre eles, e eles receberam, porém, agora Jesus está dizendo, vamos lá, Atos 1:4. Atos 1:4. Atos 1:4 diz assim: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Lucas 49, só para complementar. Lucas 24:49, aliás, fala assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Repita comigo: revestidos de poder. Os discípulos devem ter pensado: o que está faltando ainda? A palavra poder, no grego, é dunamis, ou dínamos, a mesma origem da palavra dinamite. Atos 1:8, vamos ler? Atos 1:8 fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos revestidos de um poder explosivo. O mesmo poder que estava sobre Jesus, agora está sobre nós. Para amar as pessoas como Ele amou, para fazer as suas obras como Ele fez. Quando aceitamos Jesus, nós fomos batizados em Cristo, realidade que nós expressamos através do batismo nas águas. Tá? Então vamos chamar o batismo nas águas do batismo em Cristo. No batismo em Cristo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo, nós somos inseridos, imersos no Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo, nós somos
mergulhados no Espírito Santo. Uma coisa é o sopro do Espírito sobre nós, outra coisa é sermos mergulhados nele. No batismo em Cristo, nós recebemos a presença, a liderança do Espírito para viver o Evangelho. No batismo do Espírito Santo, recebemos poder para compartilhar o Evangelho. Vocês entenderam isso? No batismo em Cristo, recebemos a liderança do Espírito para viver o Evangelho. No batismo do Espírito Santo, recebemos poder para compartilhar o Evangelho. Amém? Recebemos poder para sermos testemunhas, diz a palavra, de pregar o Evangelho com a minha vida, de pregar o Evangelho com as palavras. Então, além de possuir a comunhão do Espírito, é importante receber o poder do Espírito, o enchimento do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, o poder que nos capacita para a obra de Deus. Quantos têm segurança para orar por alguém, para testemunhar, para ministrar, para falar, para convidar? Jesus nos comissiona, mas antes Ele nos equipa com poder. Nós teremos agora em setembro um período que nós chamamos de Projeto Casa de Paz, apareceu aqui no Paz News. Serão 4 semanas que nós teremos nas células para poder incentivar os irmãos a trazer alguém, trazer um convidado. O Espírito Santo está nos capacitando para isso. Talvez nós temos, insegurança de convidar alguém, de falar de Jesus. Nós vamos receber essa unção, esse poder hoje, em nome de Jesus, amém? As obras que Jesus fez, Ele fez como homem, com um detalhe, Ele era cheio do Espírito Santo. Jesus era 100% Deus, mas andou na terra 100% como homem. Ele abriu mão dos atributos de Deus, como a onipresença, como eu falei, Ele estava limitado a um corpo físico. Ele abriu mão da onipotência, Ele precisou ser ungido pelo poder do Espírito. Ele abriu mão da onisciência, Ele perguntava para as pessoas: o que você quer que eu faça por você? Ou então o Espírito revelava, mas Ele abriu mão desses atributos. Então Jesus andou na terra 100% como homem, e Ele afirma: quem crê em mim, as obras que eu faço, fará ainda maiores. Amém? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O mesmo recurso que estava à minha disposição, está à disposição de vocês. Em Mateus 28, Jesus, Ele dá autoridade. Toda a autoridade foi me entregue e eu entrego a vocês. Vão. Mateus 28, autoridade. Em Atos 2, Ele deu poder. E o que fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Segundo o exemplo dos discípulos, expectativa, eles tiveram expectativa, eles tiveram fé e eles ficaram orando. Isso está escrito em Atos 1,14. Eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo ainda. Como que eles estavam? Com os braços cruzados? Não. Atos 1,14. Eles perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles se reuniram para buscar de forma diligente. Eu creio que esse é um modelo importante para nós. Em Atos 2, nós vamos ler esse texto agora. Atos 2:1 fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa se cumpriu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando ocorre o batismo no Espírito Santo?
pode surgir essa dúvida: antes, durante ou depois do batismo nas águas? Não tem regra. Tem gente que é batizado no Espírito Santo até mesmo antes do batismo nas águas. Tem gente que é batizado no Espírito Santo durante o batismo nas águas. A pessoa sai das águas já dando rajada de línguas estranhas ali. E também acontece depois do batismo nas águas, a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. E sobre o falar em línguas, né, é uma evidência importante do batismo no Espírito Santo. Porém, o fato de uma pessoa ainda não orar em línguas não quer dizer que ela não é batizada no Espírito Santo. Hoje no final nós vamos orar aqui nesse sentido, por batismo no Espírito Santo e tudo mais. Mas, como eu disse, talvez naquele momento a pessoa não vai orar em línguas, mas de alguma forma, em algum momento vai fluir, vai acontecer. Apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então é importante a gente orar em línguas. Porém, nós devemos buscar isso sem ficar ansioso. Talvez tem gente que fica preocupado, mas eu não oro em línguas ainda e tal. Não vamos ter estresse. No momento certo vai fluir, né? Pode acontecer no momento da oração, ou até mesmo em casa, numa atividade comum. O Espírito Santo vai se manifestar e vai acontecer. E a pessoa vai começar a falar em línguas e tudo mais, e é muito forte. Então, os discípulos foram cheios. E após esta experiência, queridos, o que aconteceu? Eles passaram a fluir no ministério. A obra de Deus se espalhou sobremaneira. Era visível, sinais, prodígios, pessoas entregando a vida para Jesus. Numa só pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Então, mediante o poder do Espírito, a nossa fé, ela é compartilhada. Então, tem um propósito, né? O revestimento do poder, para sermos testemunhas em Judeia, Samaria, nos confins da terra, Jerusalém. Amém, queridos? Através do Espírito Santo, nós podemos alcançar outros, não mediante um esforço natural, mas de forma sobrenatural. Amém? Se você já é batizado no Espírito Santo, você tem unção para tocar as pessoas, para curar os enfermos, libertar os cativos, para pregar o Evangelho. Nós lembramos da palavra de Deus quando os guardas chegavam para prender Jesus. Jesus começava a pregar e eles ficavam ouvindo. Ninguém fala como ele. Como Jesus conquistou isso? Autoridade e poder do Espírito. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós carregamos, a comunhão do Espírito, mas também o revestimento do poder. Amém, queridos? E uma coisa importante, mesmo quem já recebeu o batismo no Espírito Santo, é importante ficar renovando, se enchendo novamente. O batismo nas águas, ele é uma vez só, o batismo em Cristo. Mas o batismo no Espírito Santo não quer dizer que quando fui batizado no Espírito Santo já estou suprido. Não, eu preciso ficar me enchendo. Amém? Algumas comparações entre a comunhão do Espírito e o revestimento do poder. A comunhão com o Espírito é para encorajamento. Estou reforçando aquilo que eu já falei. Para andar na verdade, para vencer o pecado. O Espírito Santo facilita a minha comunhão com as pessoas. E o batismo no Espírito Santo para ter um testemunho poderoso, para ser uma testemunha vitoriosa. Amém, queridos? Então os discípulos foram cheios do Espírito Santo com um propósito, fazer a obra de Deus debaixo do poder do alto. Os profetas do Novo Testamento eram usados por Deus, porém com alguns lampejos da presença. E Joel profetizou: um dia o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne de forma definitiva. Nós não podemos nem pensar
em andar sem a presença, sem o poder do Espírito. Ele não apenas está conosco, Ele está em nós. Amém? E a Bíblia fala: não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito, ao contrário, encham do Espírito. E uma coisa que eu não falei de manhã, você vai ouvir agora, que um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, né? Tem até uma pomba de fogo ali. E a pomba, nós devemos ficar atentos para não afugentar a pomba, né? Então, queridos, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, ao contrário, nos encher do Espírito. Que nós sejamos parte de uma revolução que Deus quer fazer na terra, queridos. Daqui a pouco nós vamos orar pelo batismo do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito. Mas faltou falar uma coisa: o batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? O texto diz: Ele vos batizará, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? O batismo com fogo, ele é, no meu entendimento, ele é complementar ao batismo no Espírito. O fogo é muito presente em toda a Bíblia, né? Dependendo do contexto, o fogo pode representar condenação ou purificação. E o batismo com fogo gera controvérsia há muito tempo. Uns dizem que o batismo com fogo é juízo, outros dizem que é purificação. É o nosso entendimento. O batismo com fogo fala de santificação, de purificação. Eu não consigo imaginar que exista batismo de juízo. Batismo é bênção. Então, o batismo com fogo fala de santidade. Quando o fogo vem para tirar as impurezas, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito. Então, o fogo precisa queimar continuamente, como dizia lá no Velho Testamento, no templo, o candelabro ficava queimando continuamente. Nós precisamos estar em chamas. Amém, queridos? Se você está em chamas, quando vem o fogo não queima fogo. Quando nós pensamos no batismo com fogo, nós lembramos de pessoas como Daniel, que decidiram não se contaminar com o mundo. Daniel era alguém que vivia em chamas de santidade diante do Senhor. Isaías possuía o mesmo coração. E nós vamos encerrar com esse texto de Isaías. Sabe, queridos, eu creio que é tão importante nós falarmos sobre o batismo com fogo. Muitas vezes nós falamos sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, mas o batismo com fogo é essencial para a nossa vida cristã. Esse texto aqui de Isaías 6 é muito poderoso. Vamos encerrar com ele. Fala assim, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém?
Queridos, nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de homens e mulheres que se santificam. Como Deus disse a Josué: santifiquem, porque eu farei maravilhas através de vocês. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de ministros que são labaredas de fogo. John Wesley foi um dos maiores avivalistas da história da igreja, e ele tem uma frase, eu gostaria que você gravasse essa frase, vai estar aqui na tela. As pessoas perguntavam para ele qual o segredo do seu ministério, e ele respondia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Agora imagina uma igreja em chamas. Quantos aqui estão dispostos a queimar pelo Senhor? Eu imagino João Batista declarando ali no deserto aos 4 ventos: ele batizará vocês, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar conosco, e nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós não queremos apagar o Espírito, nós queremos corresponder com o Espírito. Estamos abertos para ser encorajados, para ser equipados para vencer o pecado, para sermos guiados na verdade, que Ele complete a obra em nós. Então nós desejamos a comunhão e a amizade do Espírito Santo, a liderança do Espírito para viver o Evangelho, mas também o revestimento do poder para compartilhar o Evangelho, para ser uma testemunha poderosa, de ser como Jesus e fazer as suas obras ainda maiores, de tocar as pessoas, de atrair as pessoas, para que elas vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. E nós também temos disponível para nós o fogo do Espírito para uma vida no altar do Senhor. Eu creio que o batismo com fogo fala de uma vida no altar, de uma vida no altar, de se santificar. Nós precisamos, sabe, de um avivamento interior, um avivamento pessoal, sabe, queridos? E eu creio nisso, isso vai acontecer em nosso meio. Nós vamos ter um momento aqui de louvor.